Olá para você que está conectado na TV Foto Bruna, www.tvfotobruna.com.br. Esta é mais uma edição do programa TV Foto Bruna Entrevista, um espaço que tem como objetivo tratar de assuntos de interesse da comunidade. Trazemos ao programa pessoas de relevante atuação no município. Você pode participar do programa TV Foto Bruna Entrevista enviando perguntas pela internet através do site www.tvfotobruna.com.br. Basta acompanhar-nos na rede. Os entrevistados serão divulgados com antecedência no próprio site. O nosso entrevistado de hoje já foi prefeito e vice-prefeito no município de Álvares Machado. Paulista de Itapira, nasceu em 23 de julho de 1936. Sua família mudou-se para Álvares Machado quando ele tinha 5 anos de idade. Formou-se como técnico em contabilidade e hoje é servidor público municipal aposentado. Foi escriturário e trabalhou no seu ramo de formação até alcançar a aposentadoria em 1984. Colaborou como tesoureiro do Asilo São Vicente de Paula, do antigo albergue noturno, da Santa Casa de Misericórdia de Álvares Machado e também do Álvares Machado Tênis Clube. Foi ainda professor na escola técnica. Na sua gestão como prefeito, a Estrada da Amizade, que justamente leva o nome do seu irmão, o também ex-prefeito por 2 mandatos, Arthur Boivicílio, foi duplicada e iluminada. Obrigado por atender ao nosso convite, Atos Boigues. Ouvinte internauta, bom dia a todos os machadenses. Estou à disposição do entrevistador. Vou procurar responder corretamente as perguntas e desde daí eu agradeço à família machadense por essa oportunidade de estar conversando com vocês. Você também pode enviar perguntas para os próximos programas. Basta acessar o site www.tvfotobruna.com.br e encaminhar sua dúvida, sugestão ou opinião. Atos Boigues, como é chegar aos 76 anos como representante de uma família que veio para Álvares Machado no início dos anos 1940 e que tão grande importância teve para a história do município? É um orgulho para mim ser um dos membros da família Boigues, que veio para Álvares Machado e aqui desempenhou várias funções e aos 70 anos a gente se sente orgulhoso e confortável por morar em Álvares Machado. Eu sou natural de Itapira, cidade aqui do estado de São Paulo, mas eu quero deixar bem claro a todos os machadenses que eu sou machadense de coração. Como que o senhor observou o crescimento de Álvares Machado nesse período? Ora, depois de uns determinados anos de vida que a gente começou a se interessar pelo município, porque enquanto a gente era criança, todos sabem, a gente procura mais se brincar, divertir, e depois que a gente começou mais adulto a observar Álvares Machado, eu tenho observado que Álvares Machado cresceu, mas ainda ela carece de muitos outros melhoramentos. E eu cito como um deles o Distrito Industrial. O Distrito Industrial, hoje, ele deveria passar por uma adequação e pavimentação das ruas para que outras indústrias de médio porte localizassem em Álvares Machado, assim dando emprego a todos os machadenses, que são inúmeras pessoas que estão desempregadas. Nós vamos ter bastante oportunidade para falar sobre a atualidade de Álvares Machado, sobre a situação local. Nós vamos falar um pouco de história, não é? O senhor vem de uma família de 6 irmãos. O pai do senhor, o seu Arthur Boigues, ele nasceu na Espanha, na cidade de Valência, é isso mesmo? É isso mesmo, ele vem da cidade de Valência. Agora, o ano que ele aportou no Brasil, eu não tenho assim conhecimento. Mas ele foi um exemplo de pai e, como todo espanhol, muito exigente com os filhos. Isso, tanto é que foram só filhos exatamente. A gente estava acompanhando aqui
no nosso trabalho de pesquisa para fazer a entrevista. O senhor é o caçula de uma família de seis irmãos, não é verdade? O pai do senhor aí, o senhor Arthur Boigues, a mãe a Maria Luísa Lamari Boigues, que também nasceu lá na cidade de Itapira, e o senhor teve mais 5 irmãos, né? O Antônio, o Ernesto, o Higínio, o Hermínio e também o Arthur Boigues Filho, que foi prefeito nessa cidade. O que o senhor conta da família, dos irmãos? Os meus irmãos já não são de Itapira, eles são de Lindóia, né? Eles vieram para cá também moço, né? E aqui trabalharam e fizeram sua vida, adquiriu muitos amigos e normalmente a família, para crescer, ela tem que ter amigos na cidade e se interessar pelo município. E meus irmãos ele teve uma importância muito grande no desenvolvimento do nosso município. Sempre aconselhado pelo meu pai, Arthur, e que sempre nos orientava como proceder dentro de uma cidade, adquirindo aquelas amizades fortes, escolhendo realmente as verdadeiras pessoas para que nós possamos dar exemplos a outras. Estava observando aqui na biografia, no caso os irmãos do senhor consta algum como os lavradores, né? E na conversa que a gente teve antes, preparatória até para essa entrevista, o senhor disse que o senhor mesmo nunca foi lavrador, né? Não, os irmãos foram. Os meus irmãos foram lavrador e ainda eu quero apenas acrescentar uma coisa. O meu irmão Arthur Boigues Filho, ele foi engraxate. E isso aí honra muita gente. O ex-prefeito Arthur Boigues, ex-prefeito Arthur Boigues. Uma história toda aqui em Álvares Machado. Eu estava olhando também na história da família do senhor. Ele foi caminhoneiro também, não é isso, senhor? Foi caminhoneiro. Arthur Boigues Filho foi caminhoneiro também? Foi caminhoneiro, trabalhou como empregado de uma família chamada Atanabe, que ainda tem alguns membros aqui em Álvares Machado. Muito bem. Só lembrando um pouco da história aqui de Álvares Machado, o irmão do seu Atos Boigues, o seu Arthur Boigues Filho, ele foi prefeito aqui em 2 mandatos, exatamente de 1969 a 1972 e também depois de 1977 a 1982. Ele também foi vice-prefeito em algumas ocasiões. Ele foi vice-prefeito no ano de 1956 em diante. E o Atos Boigues, que está aqui ao nosso lado, também ocupou a cadeira do Executivo Municipal de 1993 a 1996 como prefeito, mas antes disso, na administração do prefeito Luiz Antônio Lúcio, antes disso, de 89 a 92, foi vice-prefeito e foi vice-prefeito também depois de 2005 a 2008 na administração do prefeito Luiz Takashi Katsutani. Este é o programa TV Foto Bruna Entrevista, que você pode acompanhar no site da TV Foto Bruna, www.tvfotobruna.com.br. Você pode enviar perguntas para os próximos programas. Basta acessar o site e encaminhar sua dúvida, sugestão ou opinião. Hoje estamos entrevistando o senhor Atos Boigues, ex-prefeito de Álvares Machado e que também já foi servidor público municipal aqui na cidade. O que o senhor se recorda da vida como servidor público municipal? Olha, a gente procura recordar de tudo, né? Eu, quando comecei a trabalhar na prefeitura em janeiro de 56, até fazer o café da prefeitura eu fazia, né? E saía bom? Saía bom, todo mundo tomava e não falava nada, estava bom. Né? Procurei sempre, até como zelador, né? Dar lustre nos móveis, porque eu sempre gostei das coisas mais adequadas nos seus devidos lugares. Mas o que eu tenho que recordar às vezes tem período difícil, tem períodos bons que a gente recorda, né? Fatos alegres e fatos tristes, não é? Mas alguma coisa que ficou, que me ofendeu, que me machucou, determinado tempo aí, trabalhando com um dos prefeitos, que eu trabalhei com vários prefeitos, né? E eu ouvi no corredor da prefeitura municipal uma palavra que me feriu muito, né? A pessoa falava assim:
manda esse boiguinho embora, são todos uns ladrão. E a palavra, o verbo ladrão, quando você não deve, ela machuca pessoas, né? Mas eu, com o tempo, fui procurando me esquecer e desempenhar a minha função como um bom funcionário público, procurando sempre, mas sempre, servir o prefeito, ser um bom assessor do prefeito, porque o bom assessor do prefeito não é aquele que fala tudo, pode fazer. Tem coisas que a gente tem que falar não, porque depois vem as consequências, vem a auditoria do Tribunal de Contas e pode complicar a vida não só do prefeito, como também do contador. Mas, no geral, eu não me sinto frustrado, nem como funcionário público, nem como vice-prefeito, nem como prefeito. E a gente vai tocando a vida porque, como eu disse para você, eu sou natural de Itapira, mas o meu coração é machadense. E o senhor disse que todos os prefeitos que o senhor assessorou, até hoje nenhum teve contas reprovadas, foi isso mesmo? Graças a Deus. Depois que eu assumi a contabilidade da prefeitura, eu também fiz, depois que eu me aposentei, fiz a contabilidade, implantei a contabilidade na Câmara, a pedido do ex-presidente, e me dei bem, porque eu trabalhava na área de contabilidade pública e era uma matéria, que eu dominava muito bem. E eu sempre, quanto mais eu aprendia, seria melhor para mim. E dei algumas assistências também, contábil, a algumas prefeituras, bem entendidos, sem ganhar um tostão, porque eu gostava. O senhor disse que desde meados da década de 1950 que trabalhou na prefeitura municipal aqui de Álvares Machado e durante esse período acompanhou muitas administrações, muitos mandatos de muitos prefeitos, né? Sobre a vida política de Álvares Machado nesses 70 anos, o que o senhor presenciou? Quais foram os fatos mais marcantes que o senhor viu? A vida política de Álvares Machado, ela vinha caminhando. Quando criança, eu observava que era uma briga política muito ferrenha, uma briga pessoal das pessoas, e aquilo ali atrapalhou muito a administração do nosso município. Quando meu irmão assumiu o cargo de vice-prefeito do município, com aquela habilidade que ele sempre teve, ele procurou acalmar um pouco a política, e de lá para cá parece que ela tomou conta, né? E aí então o próprio município ganhou com isso, porque depois os outros prefeitos que viram tiveram muito mais a responsabilidade, porque eu trabalhei com 4, 5 prefeitos, né? Perfeito. Graças a Deus, trabalhei com vários prefeitos, mas além do meu irmão, eu me recordo que eu trabalhei com um grande prefeito, um grande amigo, que era o falecido Antônio de Miro Mazaro, o Súniga, né? Aí a gente começou a se entender melhor. Eu me recordo que quando o Súniga ganhou uma eleição, foi justamente do meu irmão, o Arthur. E um belo dia ele me chamou no gabinete dele, e eu fui meio receioso, pensando, vai sobrar para mim, né? Mas foi quando eu recebi o convite para assumir a responsabilidade da contabilidade da prefeitura. E nunca tinha ido para São Paulo. Aí procurei ir sempre e assessorar bem o seu Súniga. E eu acho que foi muito excelente para mim. Eu me sinto muito orgulhoso quando falo desses ex-prefeitos, que todos eles fizeram alguma coisa por Álvares Machado, né? Quer dizer, nenhum resolveu todos os problemas, mas cada um procurou fazer os seus investimentos dentro das possibilidades financeiras do município, sem briga, sempre, que nem na minha administração, eu tinha 13 vereadores que compunham a Câmara Municipal. Um número maior do que é hoje, né? Muito bem maior do que agora, né? Agora são 9. E eu não tive adversário político na Câmara. Tive, assim, um desentendimento, não
pessoal, político, não. Eu discordava de algum projeto de lei e a gente sentava, conversava, resolvia, e toda vez que um projeto é bom para a população, ele deve ser aprovado. Quando ele não for bom, eu acho que a Câmara tem todo o direito de rejeitar. Aproveitando o ensejo, vamos perguntar, na sua opinião, como que a Câmara de Vereadores pode atuar no município de forma a destacar a sua importância? Como que a Câmara pode ser importante para o município? A Câmara tem um papel muito importante para os municípios, porque além de fiscalizadora, ela tem que colaborar com os projetos enviados pelo prefeito, desde que eles sejam em benefício da própria população. Você nunca pode rejeitar um projeto quando ele veio. Não oferece benefício nenhum à população. Tem alguns projetos que, às vezes, por alguns prefeitos, beneficia só um grupo de pessoas. Então, as leis municipais, como todas as leis, ela não deve favorecer um grupo de pessoas, mas ela tem que favorecer toda a comunidade do município, do estado ou do país. É a questão do interesse público, não é? Interesse público. Este é o programa TV Foto Bruna Entrevista, que você pode acompanhar no site da TV Foto Bruna, www.tvfotobruna.com.br. Você pode enviar perguntas para os próximos programas. Basta acessar o site e encaminhar sua dúvida, sugestão ou opinião. Estamos entrevistando hoje o senhor Atos Boigues, ex-prefeito do município de Álvares Machado, que tanta história tem para nos contar. Vamos falar um pouco agora sobre o esporte. Atos Boigues vivenciou bastante do período de Álvares Machado, do futebol que aconteceu por aqui. O pessoal que é mais antigo na cidade comenta muito das rivalidades, Paulista, Bandeirantes. O senhor vivenciou essa época, senhor Atos? Criança ainda a gente ouvia falar sobre o time do Paulista e do Bandeirante, né? E parece que, incrível que pareça, a política de Machado nasceu pela rivalidade desses dois times, Paulista e Bandeirante. Eu me recordo que o Bandeirante era administrado por um prefeito que já faleceu, que é o senhor Dr. Milton Pinto de Almeida Castro. E o Paulista era dirigido por um grupo mais chegado ao senhor Miro Mazro, ao senhor Antônio Pereira Silva. E quer dizer que então, essa rivalidade começou a história política de Álvares Machado, né? Eu me recordo ainda quando criança, falava-se na Portuguesa de São Paulo, que vinha jogar em Machado, não sei o quê, e o campo do Paulista, se não me falha a memória, era ali na Fernando Costa, onde hoje é a igreja japonesa. Perfeito. E eu me recordo que meu pai, um belo domingo, ele me levou para assistir esse jogo, né? E para mim foi uma alegria, né? Eu assisti a Portuguesa contra o Paulista, mas repetindo, a política firme, ranida, ela começou com esses dois times. Porque a rivalidade era muito grande. Era muito grande. Aí depois, passado o tempo, acabou isso daí, acabou o Paulista, acabou o Bandeirante. O Bandeirante, o campo dele era aqui onde é a Santa Casa, né? E por incrível que pareça, eu gosto de futebol. Parece que você até tentou jogar futebol, basquete, alguma coisa assim. Eu joguei futebol e joguei basquete. Eu me recordo que quando eu estava fazendo o primeiro ano, o segundo ano do antigo ginasial, eu tinha uma professora, não tenho bem a recordação, que era de inglês. Perfeito. E eu era um péssimo aluno em inglês, né? E como eu jogava basquete, eu sempre tinha meus pontinhos de 10, 15, 20 pontos que eu fazia. E um belo dia ela me chamou, nós íamos jogar com o time do Colégio São Paulo, que era dirigido pelo professor Parreira naquela época. Certo. E ela me disse: se você fizer 15 pontos, eu te dou um ponto a mais na sua prova. Olha só, hein? Olha, você acredita, ótima. Você acredita que eu ganhei os pontos? Né?
Como jogador de basquete? Como jogador e deste tamanho? Qual que é a altura do senhor? É 1,50 m e pouco, né? Olha só. Mas é que eu era muito rápido, magrinho. O Parreira me ensinava o seguinte: o Atos, quando o adversário arremessar a bola, você tem que estar embaixo do cesto deles, que você vai receber a bola. E era dito e feito. Trabalhar na oportunidade de fazer a cesta ali. Né? Quem veio falar assim pode falar que a gente está exagerando, mas não, eu gostei de esporte. A única coisa que eu não fiz de esporte foi natação. Tem medo de água. Isso daí, água não tem jeito. Agora parece que tem até uma história, um convite para fazer um teste no Corinthians de presidente. Houve um jogo entre o antigo Estudante e o juvenil do Corinthians aqui no Paulista. E nós jogamos, não me lembro quanto que foi o jogo, mas terminado o jogo, eu me lembro que chegou um dirigente, não sei se era dirigente do Corinthians, ele falou assim: ô menino, você não quer fazer um teste lá no Corinthians? Eu fiquei meio acanhado, né? Porque eu falei, não, deixa quieto isso daí, se algum dia der certo eu apareço. Mas é que eu era muito ligado à família. Eu falei, o que eu vou fazer em Prudente, né? Eu preferia ficar mais ao lado da minha família. Beisebol nunca jogou? Beisebol não, mas 100 metros rasos eu já pratiquei. E era velocista mesmo? Eu tinha a minha velocidade adequada para essa metragem de 100 metros, hein? Eu perguntei exatamente do beisebol, porque nós temos aqui em Álvares Machado uma grande colônia japonesa. Muito amiga da gente. Não é? E aqui tivemos o campo japonês, onde houve várias partidas de beisebol. Fala um pouco da colônia japonesa, das festividades aqui em Álvares Machado. Desde a época do meu irmão era muito ligado à colônia japonesa e eu aprendi isso daí. E até hoje eu admiro muito a colônia japonesa de Álvares Machado. Tanto é que todos Shokonsai, eu tenho quase que a obrigação de me fazer presente, né? De tantos amigos e amigas que a gente tem dentro da colônia japonesa. Uma colônia que sempre ajudou o crescimento de Álvares Machado. O campo dela era aqui ao lado, né? Da Câmara Municipal. E ainda assim mesmo a gente frequenta algumas atividades deles. O senhor também tem contribuído bastante para as entidades assistenciais aqui de Álvares Machado. Foi tesoureiro da Santa Casa, foi tesoureiro do albergue noturno, não é? Fala um pouco desse trabalho, seu Atos. O primeiro cargo que eu ocupei de tesoureiro foi do asilo, quando só tinha 3 cômodos, e o presidente naquela época era o Joãozinho Calles, e eu era o tesoureiro. Eu me recordo que para nós fazer aquele cômodo, 3, 4 quartos só, eu falei com o meu padrinho de crisma, o senhor José Maria Martins Bernal, ele nos ajudou a construir. E de lá para cá foi mudando a diretoria, hoje nós temos um belo de um prédio do asilo, e também foi tesoureiro da Santa Casa, foi tesoureiro não do BMQR, Santa Casa, asilo, do albergue noturno, antigo albergue noturno. Eu tive a oportunidade de, naquela época do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município, hoje é a Sabesp, de implantar a contabilidade deles, né? E quer dizer que então tudo isso foi muito gratificante na minha vida, apesar que a gente tem algumas decepções. Dentro da família mesmo, como você pôde notar aí, nós éramos em 6, eu sou o último. É o caçula, né? Depois a gente se casou, que nem agora no dia 6 e 7 de fevereiro iria fazer 52 anos de casado, né? Aí quis o destino que eu não tivesse as minhas 2 filhas junto comigo. O pouco tempo que ela tiveram comigo foi muito gratificante. Depois a minha esposa faleceu, ela me ajudou muito e a gente teve que tocar a vida. Hoje o meu maior patrimônio, por incrível que pareça, meu maior patrimônio hoje em Machado não é a minha casa e o meu carro. Meu maior patrimônio são meus amigos de Machado, porque só tem amigos quem é amigo.
E hoje eu tenho a felicidade de ter junto comigo o meu afilhado, sobrinho, que eu tenho como um filho, que é o Ariel Fernando. Ele é Ariel Fernando Soares Zapo. Até em outro dia eu brincadeira, por que você já não põe Buígues no fim? Né? Mas é um companheiro, sempre me ajudando, e isso daí me conforta muito. Né? Espero que um dia aliás, eu já estou reconhecendo tudo que ele está fazendo por mim, porque é muito difícil a gente ficar sozinho. Né? Então são esses altos e baixos que a gente tem na vida da gente. E o meu maior patrimônio, eu repito, é a família machadense mesmo. Pela sua biografia aqui, além das 2 filhas, o senhor teve mais filhos que também não sobreviveram? Foi natimorto, né? Quis o destino, né? Como quis o destino que eu continuasse a política no meu finado irmão, né? Eu nunca forcei a barra para ser vice-prefeito. As coisas caiu naturalmente, graças à amizade, o meu passado honroso dentro da prefeitura. Eu sempre respeitei as pessoas, né? Durante esse período aí, eu não vou negar que eu recebi até propostas desonestas, né? Mas eu nunca parti para esse campo de desonestidade. Eu sempre procurei, o que eu tenho é meu, né? Por isso que eu admiro muito o Álvares Machado e eu tenho muitos amigos. E ando de cabeça erguida, e toda vez que me precisar de mim, a gente pode até conversar. Este é o programa TV Foto Bruna Entrevista que você está acompanhando no site da TV Foto Bruna. Você pode enviar perguntas para os próximos programas. Basta acessar o site www.tvfotobruna.com.br e encaminhar sua dúvida, sugestão ou opinião. Os entrevistados são divulgados com antecedência no próprio site. Estamos entrevistando hoje o ex-prefeito Atos Buígues. Atos Buígues foi candidato a vereador nas últimas eleições de 2012, obteve uma votação expressiva, foram 664 votos, porém não conseguiu o coeficiente eleitoral no seu partido, o PSC. Teve mais 5 candidatos a vereador que acompanharam, mas faltaram poucos votos. O que o Atos Buígues acha dessa questão do coeficiente eleitoral? O senhor teve uma votação até maior do que muitos dos vereadores que hoje ocupam uma cadeira. Como deveria ser, Atos Buígues? Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade pública que você está me concedendo, de agradecer aqueles que me apoiaram, né? Aí quase 700 votos. Mas é a legislação. A legislação, eu acho que ela deveria ser mais voltada para o eleitor. Por exemplo, você, Suzuki, você não tem a liberdade de escolher o candidato que você quer, que realmente você quer. E um exemplo está aí, o tal de coeficiente. Porque, na minha opinião, deveria ser assim. A Câmara é composta de 9 cadeiras. Os 9 mais votados tomarão posse. E os outros, conforme vem seguindo, serão os suplentes, independente de partido. Porque normalmente, se você levar a questão a sério, não é o partido que vai governar. É o conjunto de pessoas que estão realmente querendo o bem-estar da cidade. E é por isso que eu digo para você, talvez eu não consiga alcançar fatos que eu vou citar. A maioria dos poderes públicos, com o tempo, vai cair na mão de gente que não tem o mínimo de competência para governar. E é aí que você está vendo tantas e tantas corrupções. Entendeu? Porque os homens de bem, aquele que realmente quer governar, aquele que ama a sua cidade, cumpre, obedece o voto que realmente o eleitor te deu, a confiança que ele depositou em você, ele tem que governar seriamente. Porque você, meus amigos internautas, meus amigos machadenses, nós não podemos brincar de ser prefeito, e menos brincar de ser um legislador.
Agora, é lógico que nós temos a nossa divergência, mas são divergências que venham em benefício da própria população. E o que a gente está vendo em muitos municípios não é bem aquilo que o povo está querendo. É divergência política, é política pessoal, política que envolve família, política que separa até membros da própria família. E isso daí não é muito bom. Eu acho que nós temos que seguir o caminho do Criador que colocou na terra. Trilhar sempre no caminho da verdade e do bem-estar de todos. Porque não interessa se eu sou mais rico, se eu sou mais pobre, a lei tem que ser para todos. E é isso que o Criador quer. E normalmente eu tenho essa preocupação comigo, e repito, talvez eu não consiga alcançar esse momento, mas eu tenho a impressão que a maioria dos governos públicos, seja ele municipal, estadual ou federal, vai cair na mão de gente despreparado por aquilo que o povo confiou. Eu tenho medo disso aí. Não sei se é muita preocupação minha, mas eu vejo. O senhor diz isso com relação ao sistema eleitoral? O sistema eleitoral. Que ele é montado, não é? Essa semana, o senhor já passou pela experiência como prefeito, e essa semana nós vimos a visita dos prefeitos aí a Brasília, juntamente com a presidente. O senhor que passou pela experiência no Executivo Municipal, o que diz dessa questão dos prefeitos no interior, na busca por recursos? Como é a atuação, como deve ser a atuação de um prefeito? Eu acompanhei pela televisão essas reuniões dos atuais prefeitos, e inclusive eu quero parabenizar a França, que hoje está respondendo pelo cargo de prefeito, dela estar presente. Foi liberado nesse dia 600 bilhões para os estados e municípios. E eu vejo com muita preocupação a situação da minha cidade. Por que eu vejo com preocupação? Porque eu acho que a justiça deveria julgar rápido isso daí. Porque por mais vontade que tenha a atual responsável pelo executivo, a minha colega França, ela não tem como fazer projetos. Ela não sabe se sai amanhã, se fica mais um pouco. E eu garanto para você que ela talvez até desconheça o orçamento programa do município, da preocupação que ela tem. Agora, ela está tomando algumas medidas corretas. Uma delas é o combate à dengue, em primeiro lugar. E depois, alguns serviços aí de urgência. Mas eu, nesse ponto, eu apoio a minha colega França, que eu a conheci há pouco tempo, e eu vejo nela uma pessoa honesta, que quer trabalhar, respeita a população, e eu vejo nela, esses dias, que ela está dirigindo com muita habilidade política. Apesar das dificuldades que ela tem, ela está dirigindo muito bem o município. Exatamente. Essa indefinição, então, com relação ao horizonte que a pessoa que ocupa o cargo de prefeito tem, prejudica a cidade no sentido de não haver uma decisão. Porque ela prejudica e muito, porque como que ela vai fazer os projetos? Daqui a pouco o governo federal e o governo estadual, ele começa a cobrar projetos, porque eles não liberam recursos financeiros para os municípios se não tiver um projeto apoiado pelas suas secretarias. Então eu acho que já estava na hora de alguns projetos de lei para assinatura de convênio com o Estado e com a União, para que possa trazer benefícios para Álvares Machado. Mas a maneira que está a política em Álvares Machado me preocupa muito, porque nós estamos retardando de fazer aqueles projetos que nós temos que encaminhar para a esfera estadual e a esfera federal. Porque sem esses projetos,
meus amigos e minhas amigas, o município não recebe. Não adianta você fazer um ofício pedindo, eu quero X para a educação. Você tem que ter um projeto liberado, tecnicamente, o valor dele, né, aonde ele vai ser aplicado, e aí sim procurar os representantes, deputados da região, para que a gente possa encaminhar até o governo esses pedidos que vêm em benefício da população. O desfecho da situação política em Álvares Machado, nesse momento em que nós estamos fazendo essa entrevista, ainda é uma incógnita. Eu perguntaria ao ex-prefeito Atos Boigues, dependendo aí da formatação que pode ter a realização de eleições aqui no município em Álvares Machado, o ex-prefeito participaria das conversações, poderia até lançar o seu nome, eventualmente, alguma composição política. Como o ex-prefeito enxerga essa situação? Lançar o meu nome como candidato, seria difícil responder essa pergunta, porque isso daí depende das lideranças do município. As lideranças dos municípios escolhem aquela pessoa que realmente é mais interessante para o município, né? Agora, eu participar das reuniões, participo, não tenha dúvida nenhuma. Se depender de mim, eu participo. Mas eu não posso responder a sua pergunta se eu aceitaria um convite para ser prefeito ou vice-prefeito. Porque daí depende da própria liderança do município. Só que tem uma coisa, eu não fujo da minha responsabilidade. Porque nada nesse mundo você conquista. Você conquista com naturalidade. É que nem uma folha, ela não cai, você não está no ponto de cair. Então, a política é daí. Porque eu tenho como política, uma definição política para mim é administrar. Administrar bem o município. Não é fazer politicagem. Fazer uma política em benefício de determinada... de todos os municípios, e não determinado grupo. Isso daí eu não gosto. Tanto é que quando eu fui prefeito, eu não coloquei ninguém da família. Quando eu fui prefeito, eu recebi várias propostas desonestas, né? Que hoje meu patrimônio poderia ser bem maior do que o que eu tenho, que é a minha casa e meu carro. Mas não, eu optei pelo caminho correto, que eu quero andar nas ruas de Álvares Machado, cumprimentar todos os munícipes, sempre de cabeça erguida. E espero que a população compreenda isso daí. E a situação política de Machado, ela está muito perigosa. Perigosa porque não tem uma definição ainda. As pessoas perguntam para você, como é que está a situação? Eu não sei responder. A situação de Machado está igual nuvem. Uma hora está aqui de manhã. Quando for à tarde, a nuvem está para cá. Muito estável. Quando você espera que vai chover de manhã, chove à tarde. E assim está. Então, quem é o prejudicado? É você, é eu, são todos nós. E que Álvares Machado precisa de muitos melhoramentos. Apesar de todos os prefeitos terem trabalhado, cada um fazendo um pouco, mas nós precisamos de muito mais melhoramento. E eu gostaria que essa fase escura da política de Álvares Machado terminasse logo. Na sua opinião, o que Álvares Machado tem de melhor e o que falta para a cidade ganhar em termos de qualidade de vida? Primeiro, passou as eleições. O que nós vamos fazer? Nós vamos reunir perdedores e ganhadores. E vamos estudar junto o que é melhor para o município, porque tudo é prioridade no município. Até a folha de pagamento dos funcionários é prioridade. Principalmente, não é? Não é verdade? E assim, outros melhoramentos que nós precisamos. Hoje nós temos necessidade de creche. Hoje nós temos necessidade de escolas. Hoje nós temos necessidade de um bom atendimento na saúde, né? Não é o medicamento que vem do governo do estado através da FURP, às vezes não preenche a lacuna de necessidade. E isso daí nós temos que debater
todos os políticos, seja aqueles que ganharam a eleição e seja aqueles que perderam a eleição. Porque o jogo acabou. Nós temos que administrar o município e com muita responsabilidade. Se chamado for para fazer participar de uma reunião que seja para decidir o candidato, eu vou me fazer presente. Agora, eu não posso responder a sua pergunta se eu concorreria, porque eu não sei. Perfeito. Uma mensagem final para os nossos internautas. E eu gostaria de finalizar essa entrevista aí, agradecer a oportunidade que vocês me deram de estar falando com a família machadense, família que eu sempre admirei, que sempre me quis bem, que sempre me honrou com seus votos. E digo mais ainda, apesar dos meus 76 anos, eu estou à disposição de todos que precisarem de mim. Se eu ainda for útil dentro da política de Álvares Machado, eu não fujo da luta. Vou apoiar um candidato? Vou. Talvez você possa perguntar quem é. Tem vários. A vocês, internautas, a vocês, machadenses, meus amigos e minhas amigas, vamos rezar que essa política obscura que nós temos na nossa vida, ela seja clareada o mais breve possível para que nós possamos administrar o município com lealdade, com honestidade, aplicar bem o dinheiro, porque na minha opinião, o município, o caixa da prefeitura, ele não precisa ter muito dinheiro. Porque eu acho que o caixa da prefeitura com muito dinheiro, o administrador não está fazendo uma boa administração. Porque a prefeitura não é uma indústria, ela não visa lucro. O dinheiro que está lá dentro tem que ser aplicado, mas aplicado bem. Até o último centavo em benefício da população. A todos vocês, meu muito obrigado. Deus acompanhe. Muito obrigado por esse apoio político que vocês me deram. E continuo à disposição de todos, à disposição de Suzuki, à disposição Gilmar, e assim, à disposição de todos. Muito obrigado. Que Deus abençoe a família machadense para que nós possamos sair dessa situação política desastrosa para o nosso município. Esta edição do programa TV Foto Bruna Entrevista está chegando ao final. Nosso agradecimento a todos que colaboraram para a sua realização, em especial ao nosso entrevistado Atos Ruiz, o pessoal ali da equipe técnica, coordenados pelo diretor Gilmar Gomes. Agradecemos especialmente a você que está conectado na TV Foto Bruna, www.tvfotobruna.com.br. Até a próxima edição do programa TV Foto Bruna Entrevista.